Muito boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Muito boa tarde, bauruense que assiste e prestigia os trabalhos aqui da Câmara. Nós vamos dar início à nossa 23ª sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2020. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores presentes para constatação de quórum. Senhor Alexandre Bussola presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto, Edivaldo Francisco Minhano presente, Francisco Carlos de Góes, Zé Roberto Martins Segala presente, Luiz Carlos Bastazini, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, Manuel Afonso Lozila, presente, Marco Antônio de Souza, Milton César Souza Sardim, presente, Natalino da Vida Silva, Paulo Ferreira Leite, presente, o Ricardo Pelissaro Loquete, ausente, Sérgio Brum, presente, Thelma Gobi, presente, Yasmin Nascimento, presente. Lido, senhor presidente. 10 vereadores encontram-se presentes. Portanto, temos quórum regimental. Tem que avisar que eu estou online aí, viu, Guia? Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h06. Presidente, com licença, o vereador Cabelo ele está online. Muito bem, está registrada a presença dele, então. A senhora segunda secretária, para fazer a gentileza da leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Eu convido a todos que permaneçamos em pé, porque esta é a primeira sessão do mês de outubro e, como é regimental, nós vamos ouvir e cantar os hinos nacional e o hino de Bauru.
doce o desejo febril, amparada na árvore frondosa, cidade franca do nosso Brasil. É a luz do céu resplandecente desta terra abençoada. Bauru, és o sol nascente que surge na madrugada. Vives na paz bem altaneira, tens gloriosa tradição. Saudamos-te como a primeira da brasileira nação. De São Paulo é cidade querida, Bauru, berço da região, sempre bela e engrandecida, no progresso de grande extensão. Vida própria da Noroeste, de riqueza e amplidão, e a esperança que nos resta é de grande satisfação. Ó, que terra tão querida de todo o meu coração, saudamos-te por tua vida na brasileira nação. Podemos nos sentar. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, o senhor secretário solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e isso está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Aprovada a dispensa, sim, da leitura da ata da sessão anterior. Agora está em discussão a própria ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata da sessão anterior pela unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura de ofício do senhor prefeito municipal. Atenção, senhores vereadores. Pois não. Ofício 339/20, Bauru, 21 de setembro de 2020. Senhor presidente, é o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei 6720, que autoriza a executiva a doar a área terrena à Associação Garra de Tigre de Kung Fu. Atenciosas saudações, Clodoaldo Armando Gazeta, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Atenção, senhores vereadores, há um pedido de audiência pública e necessita de aprovação em plenário. Assim, eu solicito à senhora segunda secretária que faça a leitura do pedido. Ofício 4620. Senhor presidente, pelo presente, vimos solicitar a Vossa Excelência, por meio da Comissão do Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência, Direito e Proteção dos Animais, o agendamento da audiência pública para a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bauru, referente aos recursos públicos aplicados no enfrentamento da Covid-19, a ser realizada na quarta-feira, dia 14 de outubro, às 10 horas, por plenário virtual. Na ocasião, deverão ser convocados o senhor secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique, e o senhor secretário municipal de Finanças, Everson. Dentre os convidados, o senhor prefeito municipal, a senhora Cláudia de Almeida Prado,
Epício, diretora executiva-geral da Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, o senhor promotor de Justiça de Saúde, doutor Enilson, a senhora Márcia Regina Fernandes, presidente da OAB, representante do Conselho do Município, representante do Conselho Municipal de Saúde e representante do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis os microfones, iluminação, gravação e transmissão das atividades. Sem outro especial motivo, subscrevo-nos, vereadora Thelma Gobi, presidente da comissão. Muito bem. Senhores vereadores, o pedido de audiência pública que acaba de ser lido está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovado o pedido de audiência pública que acaba de ser lido. Deferida a questão de ordem, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, o senhor primeiro secretário está solicitando a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. E isso está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está dispensada a leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 195, inciso 8, da Lei Orgânica do Município, e artigo 86 do Regimento Interno, fará uso da tribuna por até 10 minutos o professor doutor Milton Vieira do Prado Júnior, representante da Associação dos Docentes da Unesp. O doutor Milton falará sobre o projeto de lei número 529/2020, que está em tramitação na Assembleia Legislativa, e exporá suas consequências para as universidades estaduais e os serviços públicos paulistas. Essa participação se fará à distância, por vídeo, e passo então a palavra ao professor doutor Milton Vieira do Prado Júnior. Boa tarde a todos os bauruenses, agradeço a oportunidade de estarmos usando essa tribuna. Por que o PL 529 prejudica a população paulista e as universidades em específico? Dirijo-me aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, bem como à comunidade bauruense que nos acompanha nesta sessão da Câmara Municipal, para falar de um assunto que diz respeito a toda a população do nosso estado. No dia 13 de agosto, o governo Dória enviou à Assembleia Legislativa do Estado, em plena pandemia, o projeto de lei 529. Elaborado pelos secretários da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, e de Projetos, Orçamento e Gestão, Mauro Ricardo Costa. A crise econômica vivida pelo país é apresentada a título de fundamentação do projeto, ou seja, o projeto tem como base um fato transitório, porém, caso seja aprovado, as consequências para os serviços públicos paulistas serão permanentes. A principal alegação do governo Dória para a aprovação do PL 529 é a projeção de um déficit de 10 bilhões nas contas do Estado de São Paulo em 2021. Esse mesmo governo, no entanto, concedeu em 2019 mais de 23 bilhões em renúncias fiscais a diversos setores da economia paulista, principalmente a grupos empresariais. Além disso, a dívida ativa do Estado é superior a 300 bilhões. Assim, se de fato fosse esse problema, para solucionar, bastaria o governo reduzir as renúncias fiscais que patrocina e que vêm sendo ampliadas ano a ano ou ter mais empenho na cobrança da dívida ativa. O projeto 529 reúne um conjunto de ataques aos órgãos e serviços públicos, que são extremamente relevantes à sociedade paulista, entre eles as universidades estaduais USP, Unesp e Unicamp. Pretendo falar um pouco de cada um desses ataques.
Primeiro ataque é 10 órgãos públicos estão ameaçados de extinção. Entre os 10 importantes estão o zoológico, que abriga uma coleção ímpar de animais que coloca como um dos mais importantes do mundo, incluindo raridades de animais em extinção. A Fundação para o Remédio Popular, que é o maior fabricante público de medicamentos da América Latina, ocupando uma posição estratégica nas políticas públicas de saúde. A Fundação Onconcentro de São Paulo, que realiza estudo e pesquisa em cancerologia, promovendo formação e treinamento de pessoal especializado, investigando novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e doenças correlatas. O Instituto Florestal, que atua na conservação da natureza, gerando atividade sustentável e protegendo áreas que abrigam ecossistemas primitivos. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, que se destina à elaboração de projetos, à execução de construções e à promoção de apoio à realização de planos e programas estaduais para a população de baixa renda. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que atua na fiscalização e regulamentação do transporte metropolitano. A Superintendência de Controle de Endemias, que atua na promoção de controle de doenças transmitidas. O Instituto de Medicina Social e de Criminologia, que é um dos maiores centros de perícias de medicina legal, clínicas e psiquiátricas da América Latina. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, que é responsável pelo planejamento da rede aeroportuária do Estado. A Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que é responsável por planejar e executar a política agrária e fundiária do Estado. Além disso, o segundo ataque principal desse PL visa também realizar uma reestruturação no Instituto de Assistência Médica do Servidor Público, o IANSP, que aumentará em até 50% as contribuições dos titulares, dependentes e agregados. Cabe lembrar que há muito tempo esse importante equipamento social não tem podido contar com a contribuição mensal do Estado, em contrapartida à contribuição dos usuários. O terceiro ataque é a alienação de imóveis públicos. Ele autoriza esse PL, a Fazenda do Estado, a alienar um total de 89 imóveis na capital e em 66 municípios, que somam 702 alqueires. A título de comparação, essa área corresponde a 983 campos de futebol. O quarto ataque, e que diz respeito à educação e à universidade, confisca os recursos da educação e da ciência. No projeto, há um artigo número 14 que afeta diretamente as universidades estaduais paulistas e a FAPESP, impondo-lhes a obrigação de devolução do que chama de superávit financeiro, mas que na realidade se trata de suas reservas técnicas, utilizadas em pesquisas, ensino e extensão de serviços prestados à população, como é o caso dos hospitais universitários. Além de absurdo, pois ataca a ciência e a educação públicas, o artigo 14 é ilegal, pois ignora a autonomia de gestão financeira das universidades estaduais paulistas e da FAPESP. Após muitas críticas, o governo Dória sinalizou com um recuo no artigo 14. O substitutivo apresentado pelo deputado Carlão Pignatari na Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa retirou as universidades e a FAPESP do artigo 14, mas criou nas disposições transitórias a obrigação de repasse do superávit de 2019. Ainda que seja fruto da pressão e da mobilização da comunidade sobre o governo e os deputados, esse recuo é insuficiente. De acordo com o próprio deputado, em uma live promovida pelo jornal Estado de São Paulo no dia 23 de setembro, serão subtraídos das universidades cerca de 736 milhões. É preciso lembrar que, nos últimos anos, essas instituições já vêm destinando grande parte dos seus recursos para o pagamento da chamada insuficiência financeira, que é a diferença entre o que arrecadam de contribuições previdenciárias e os benefícios que são pagos aos aposentados e pensionistas. De acordo com o previsto na Lei 1010 de 2017, que criou a SPPrev, a insuficiência deveria ser coberta pelo Tesouro do Estado, mas isso nunca aconteceu. Assim, mantido o teor do substitutivo do deputado, as universidades terão uma situação financeira ainda mais agravada, colocando em risco a gigantesca contribuição que oferece no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços prestados à comunidade. Neste momento de crise, é preciso ter transparência nas arrecadações do Estado. O PL 529/2020 está baseado no déficit de arrecadação devido à pandemia. Além disso, argumentavam a previsão que a arrecadação do Estado voltasse à normalidade a partir de setembro de 2020.
Esse cenário foi traçado a partir da publicização da Lei Complementar 173 do governo federal. Repassava valores consideráveis aos estados e municípios para onde o combate da Covid-19 e previa em seus artigos restrições de gastos do governo. O governo Dória retirou do orçamento de 2020 da Unesp 295 milhões, pasmem, sem a publicação de um decreto ou contingenciamento. Porém, a realidade atual nos apresenta de uma outra forma para o Estado. O governo, por outro lado, mantém as restrições. A recuperação da arrecadação vem diminuindo mês a mês, das perdas ocorridas em abril a junho de 2020 em relação à arrecadação do ICMS, que é o que financia as universidades. Além disso, se somarmos esta recuperação de arrecadação com os valores do repasse do governo federal ao Estado de São Paulo, a justificativa de déficit orçamentário em 2020 cai por terra e fecharemos com superávit em torno de 9 bilhões, conforme estudos realizados no Estado. Até o momento, nenhuma negociação real ocorreu com as universidades e os demais setores públicos. O que permanece é a aproximação da votação do PL 529, que perde sua justificativa principal, que é a falta de recursos, mas mantém a lógica de ataque aos serviços públicos do Estado de São Paulo. Portanto, diante dos enormes prejuízos que o PL 529 pode causar ao Estado de São Paulo, a comunidade unespiana pede o apoio dos vereadores e das vereadoras desta Casa para que aprove uma moção endereçada à Assembleia Legislativa e ao governo estadual, manifestando-se contrários a esse projeto, assim como já o fizeram dezenas das câmaras municipais em todo o Estado, já que a Unesp está presente em 24 cidades do nosso Estado. Era isso, muito obrigado pela participação. Questão de ordem, senhor presidente. Referida a questão de ordem, senhor secretário. Solicita a dispensa do intervalo regimental. Senhores vereadores, está sendo solicitada a dispensa do intervalo regimental. Isso está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está dispensado o intervalo regimental. Senhores vereadores, os senhores têm a pauta nas mãos. Como sempre, ela foi enviada a todos com antecedência e temos 3 processos em segunda discussão. Como estávamos ainda em período extraordinário, nós não tivemos entrada de processo, então estamos aqui com o processo que cria o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal, o processo que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 6.179, que dispõe sobre a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, de autoria da vereadora Chiara Ranieri Bassetto, e o projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Miano, que dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel social ou hotel social às mulheres vítimas de violência. São 3 processos e eu pergunto a Vossas Excelências se desejariam destaque de algum deles. Se Vossas Excelências não destacarem nenhum projeto, nós colocaremos todos eles em bloco, em discussão e votação. Então, como não há nenhum pedido de destaque, esses 3 processos que são o processo 168/20, o processo 35/20 e o processo 125/20 estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os 3 processos e está encerrada a pauta. Senhores vereadores, apenas um aviso. Gostaria que todos estivessem atentos, porque segunda-feira que vem é dia 12. E dia 12, como todos sabemos, é um feriado nacional. Portanto, a nossa sessão será feita na terça-feira. Ok? Nós vamos agora fazer um minuto de silêncio. Vamos lembrar aqui, a pedido do vereador Manuel Afonso Lozila,
das seguintes pessoas: senhora Terezinha Bastos Pereira, senhora Luísa Luzila Pardo Miguel e o senhor José Roberto Pires Machado, que, se os senhores se recordarem, nós falamos ainda há pouco das entidades benemerentes de Bauru, foi durante vários anos presidente da Vila Vicentina, pessoa de excelente coração e cuidou muito dos idosos lá. E também vamos lembrar aqui do senhor Afonso Pereira da Silva, que os senhores pelo nome não conhecem, mas se eu disser que é o Brecha, do Bar do Brecha, todos nós conhecemos o Brecha e honramos a memória dele agora. Senhores vereadores, muito obrigado. Agradeço pela colaboração durante toda a sessão e estou dando por encerrada a nossa sessão ordinária, a sessão de número 23, às 15h15. Boa tarde a todos.